Bom, e o advogado de defesa de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, usou o Twitter para comentar as suposições da imprensa a respeito de uma possível prisão do ex-presidente. No sábado, um colunista do site UOL afirmou que as autoridades estavam monitorando o risco de Bolsonaro fugir do país. No domingo, foi a vez do jornal Folha de São Paulo dizer que Bolsonaro poderá ser condenado à prisão em regime fechado pelos crimes em volta das supostas vendas de joias que recebeu de presente. Surpreso com as possibilidades tratadas na imprensa, Weingarten respondeu, abre aspas, ontem ia fugir, hoje vai para o regime fechado. São tentativas absurdas de constranger o devido processo legal. Não vai dar certo. Já estou avisando, melhor parar, fecha aspas. O advogado disse ainda que as investigações sobre as joias estão servindo para desviar a atenção pública de assuntos ligados ao governo Lula, abre aspas. Sobram narrativas e mentiras. Faltam notícias do desastre econômico e político do Brasil. 13 quedas seguidas na Bolsa, 26% de aumento no diesel, 11 bilhões e meio de reais para assegurar a governabilidade, 9 meses de governo, não fez nada, sem marca, sem bandeiras, apenas com perseguição e vingança, fecha aspas, tweet aí do advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten. Silvio, quero te ouvir, está faltando assunto, está faltando pauta para essa imprensa, Silvio? Sobram pautas. O problema é que eles não querem essas pautas, né? Mostrar a realidade da economia brasileira, mostrar algumas arbitrariedades deste governo, mostrar que tem ministros que até hoje não foram recebidos pelo presidente da República. Essas coisas, evidentemente, eles não mostram. Olhar para o Supremo Tribunal Federal e lembrar que um ministro disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Você só ouve aqui no Oeste Sem Filtro. Participou de uma atividade político-partidária, o que é vedado para o cargo que ocupa, poderia incorrer na lei de impeachment 1079/50. Há um pedido no Congresso Nacional. Que tal perguntar ao Rodrigo Pacheco: Rodrigo, senhor presidente do Senado, senhor presidente do Congresso, o senhor vai dar cabo? O senhor já leu? O senhor teve tempo de ler? Sei que o senhor é uma figura muito ocupada, evidentemente, mas o senhor teve tempo de ler, pelo menos, e analisar um parecer dizendo nós vamos pautar ou não este pedido de impeachment? A imprensa, por outro lado, também não pergunta. A imprensa está preocupada em quê? Em prender o presidente Jair Bolsonaro. Tem alguns jornalistas tão assodados, tão ansiosos para que, se um dia o presidente Jair Bolsonaro for preso, que é capaz de eles quererem cumprir o mandado de prisão. Não precisa da Polícia Federal. Estávamos falando da Polícia Federal até agora, não precisa. É só entregar em determinadas redações o mandado de prisão que eles vão executar e vão sair de lá muito satisfeitos. Vocês falavam sobre o Flávio Dino aqui, Paula. É só lembrar mais um ponto. O Flávio Dino tem uma enorme vocação para o exibicionismo, isso já está muito claro, mas o papel dele, esse exibicionismo, esse comportamento de animador de auditório, isso não combina com a descrição do cargo que ele ocupa. Já foi, inclusive, tema de um editorial do jornal Estado de São Paulo com essas palavras. Porque é um cargo que exige discrição, ele precisa cuidar das fronteiras. Como anda o combate ao crime organizado? Como anda a nossa polícia de fronteiras? Ele está preocupado com isso? Não. Ele está preocupado em falar do presidente Jair Bolsonaro, em fazer textão no Twitter. Está sobrando tempo para ele também, para ficar fazendo política num cargo que é um cargo sério, responsável pela segurança pública do Brasil. E a gente sabe que não faltam problemas aqui. E as nossas cadeias? Como andam os nossos presídios? Ele só quer desencarcerar, mas como andam os nossos... Não é da competência dele também? Pois bem, basta se lembrar que, mesmo nos governos anteriores do PT, as pessoas que sentaram nessa cadeira, elas tinham mais compostura. Foi assim com Márcio Tomás Bastos, o primeiro-ministro da Justiça, um criminalista sério, tinha suas opiniões, suas opções políticas, mas não depositava a política à frente das prerrogativas do cargo. E mesmo o petista José Eduardo Cardoso, quando foi ministro da Justiça, inclusive de Dilma Rousseff, nos dias mais difíceis para ela, na época do impeachment, não se comportava dessa forma. Tanto que participa de programas de televisão hoje debatendo respeitosamente. O Flávio Dino não. Mas aí é como bem lembrou aqui o Paulo, como citou o Augusto, ele gosta de holofotes. Ele gosta muito de holofotes. Acho que ele faz um mal enorme
principalmente aos bons agentes e delegados que a Polícia Federal tem. Ana, quero te ouvir, então. O advogado Fábio Weingarten, né, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontou uma série de reportagens da chamada grande imprensa, né, ou da velha imprensa, assim, com conjecturas, né, a respeito do futuro de Jair Bolsonaro, falando que ele seria preso, que ele iria fugir do Brasil, algumas pessoas, inclusive, sugerindo que o passaporte dele deveria ser apreendido para evitar uma eventual fuga, enfim. Sabe o que tudo isso grita para mim, Paula? Uma palavra: medo. Medo da força política do presidente Jair Bolsonaro, medo da força política que foi criada no Brasil nos últimos 4, 5 anos, medo da independência intelectual das pessoas que hoje sabem os nomes de todos os ministros, quem compõe a primeira turma, a segunda, as comissões, as pessoas cobrando, né, os políticos. Então, para mim, isso grita: estamos com medo, então precisamos encampar aí, né, continuar seguindo, pavimentando esse caminho de perseguição e vingança, como muito bem disse o advogado do presidente Bolsonaro. Além de tudo, Paula, é uma cortina de fumaça atrás da outra. Nós derrotamos o bolsonarismo, empurra isso para debaixo do tapete com a história da Itália. E aí a população ficou em cima da história da Itália. Cadê as imagens? Cadê as imagens? As imagens nunca apareceram, deve estar na nuvem, né? Como diz a Dilma, está na nuvem, não sei que nuvem, está na nuvem. E aí, né, vamos empurrar de novo para debaixo do tapete. Vem cartão de vacina, vem joia, vem isso, vem aquilo, porque tudo grita medo. Estamos com medo dessa força imparável, digamos assim, né, para usar um termo aí das redes sociais, imparável da nova direita no Brasil, que sabe o nome dos deputados, sabe o nome dos senadores, que cobra o PL 2630 da mordaça, da censura, não passou, não foi para frente, mesmo com a votação para o caráter de urgência, porque a população fez pressão nas redes sociais, nos telefones dos gabinetes, nos e-mails dos parlamentares. Então, isso continua assustando esse governo, que teve 60 milhões de votos, mas não tem povo na rua, que precisa pedir à polícia para tirar todos os cidadãos ali de uma praia para o Lula fazer foto. Lula que está, já perdi a conta, me ajudem, não sei em que viagem para fora do país, 7, 8, 9, já perdi a conta, porque ele só fica fora do país. E as coincidências, né, as similaridades, como foi o caminho de Donald Trump desde que ele deixou a Casa Branca. Perseguição política, vingança, porque bateu de frente com o sistema. Ah, mas é mal criado, não é presidenciável, mas bateu de frente com o sistema, expôs as vísceras de um sistema corrompido, com o judiciário, com parte da imprensa, grande parte da outrora grande imprensa. Só que agora a população está ali, ó, é a sua própria agência de checagem e consegue cobrar, consegue checar. Então, é preciso usar todo o establishment, né, o sistema, para essa óbvia perseguição política e vingativa.